Bem, primeiro dizer ao Padre David e a vocês que este texto, ele tantas vezes me passou um pouco despercebido na escritura. Já ouvi algumas vezes, mas nunca tinha me atentado na riqueza de detalhes e também na profundidade dele. Então, primeiro de tudo, foi um texto revelador, em todos os sentidos. Pessoalmente falando, revelador a mim mesmo. Então, nós ouvimos Jesus e a cura do filho do funcionário real. Também do próprio funcionário, que depois se tornou homem e pai. Esta foi, acho que a grande lição, este caminho progressivo, de fé. Este encontro sugere o caminho da vida, o caminho da fé, que todos nós devemos ter com Jesus. Eu percebi que a fé, antes de tudo, uma atitude de confiança em Deus, não nas coisas, não em mim mesmo, não nas minhas seguranças, mas nele mesmo, em sua absoluta providência. E a lição que o alto funcionário precisou entender, talvez seja a que eu e muitos de nós precisemos. Precisou entender que ele confiava mais em seu título do que em Deus. Da mesma forma, as seguranças e as fantasias são inimigas da fé. Quanto mais alguém é livre, quanto mais poderá crer e acolher a pessoa de Jesus. E um versículo que acho que sintetiza um pouco tudo isso, é exatamente o versículo 53. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e todos os da sua casa. Eu fiquei pensando que a conversão de uma pessoa, ela pode ser objeto de conversão para outras pessoas também. E eu fico pensando em mim pessoalmente como padre, mas também como filho, porque sou filho, também como irmão de comunidade, até que ponto o meu processo de conversão diário e cotidiano pode se tornar objeto de conversão para as outras pessoas. Eu me lembro que quando eu era reitor do seminário, lá do propedêutico, uma vez falei aos seminaristas que a vocação deles poderia ser objeto também de conversão vocacional para outros jovens, também para seus próprios pais, seus próprios familiares. E depois, conversando com eles, a gente percebe na partilha deles também esta realização desse processo na casa deles também com eles. Eu mesmo, pessoalmente falando, na minha história de vida, na minha família, experimentei isso. Depois que entrei no seminário e depois que passei a ter uma nova relação com Jesus, essa relação também acabou, de uma certa forma, chegando na minha casa, chegando na minha família, e foi uma conversão recíproca, vamos assim dizer, por assim dizer. Então me impactou muito isso. A conversão de uma pessoa pode ser objeto de conversão para as outras pessoas também. É importante quando alguém abraça a fé, é importante quando alguém abraça esse processo de conversão diário, e isso se torna para as outras pessoas também um sinal, uma cura, uma libertação, como foi o caso daquele filho. O que me chama muito a atenção é que todos esses encontros, por um lado, são encontros particulares, pessoais. É aquela mulher que encontrou Jesus, é aquele homem que encontrou Jesus, é aquela vez perto daquele poço, é aquele funcionário lá em Cafarnaum, Cana.
Mas, mesmo assim, mesmo sendo particulares, mesmo sendo encontros que dizem respeito àquela pessoa e aconteceram há muitos anos, né? Esses encontros continuam falando a nós também. E todas as vezes, escutando esses encontros, nós conseguimos enxergar alguns aspectos que dizem respeito a mim, a nós, são, como o Padre Giovanni agora estava falando, reveladores para nós também. Então, nós agradecemos ao evangelista que colocou tudo isso no Evangelho para que nós também possamos encontrar Jesus por meio desses encontros. E agora vamos para mais um. O encontro de Jesus entre Jesus e um homem enfermo. O texto se encontra no Evangelho, segundo João, no capítulo 5. A partir do versículo 1 até o versículo 18. Podemos escutar. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chama Betasa, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: É sábado e não é-te permitido carregar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Toma teu leito e anda. Eles perguntaram: Quem foi o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Mais um encontro entre Jesus, desta vez, e um homem enfermo. O texto começa, podemos dizer, com uma introdução. Depois o encontro mesmo entre Jesus e o homem enfermo. E no final, uma discussão entre Jesus e os judeus a respeito da lei do sábado. Então, os primeiros versículos são uma introdução.
Jesus, por ocasião de uma festa dos judeus, muitas vezes o Evangelho segundo João começa contando uma festa dos judeus. A festa é, muitas vezes no Evangelho segundo João, o pano de fundo do que está acontecendo. E desta vez, Jesus subiu a Jerusalém. E, ao contrário de todas as outras festas, porém, o texto não coloca logo que Jesus entrou no templo. Jesus subiu a Jerusalém por ocasião de uma festa, mas ele não entrou logo no templo. Jesus ficou fora do templo. E aqui o evangelista podemos dizer, para abrir um parêntese e contar que lugar é o lugar onde Jesus ficou. Jesus ficou junto à porta das ovelhas. Que lugar é esse? O evangelista explica. A porta das ovelhas é um lugar, fica perto do templo. Há uma piscina com 5 pórticos. E a porta das ovelhas é a porta pela qual passavam as ovelhas que tinham que ser sacrificadas dentro do templo. Então, a porta pela qual passavam as ovelhas destinadas ao sacrifício. Fica fora do templo, perto do templo, mas fora do templo. E Jesus, subindo a Jerusalém, por ocasião de uma festa, ficou lá fora do templo, justamente perto dessa porta das ovelhas, onde fala o evangelista, o evangelho, se encontrava sob os pórticos deitados pelo chão numerosos doentes. Então, dá para imaginar, tem um templo, mas fora do templo tem uma piscina, um pórtico, com 5 pórticos, aliás, e muitos doentes deitados. Doentes, mais uma vez, a palavra é a mesma palavra que nós vimos hoje pela manhã, ou seja, uma pessoa que não pode ficar em pé, é uma pessoa que não pode andar, uma pessoa que fica deitada. Entre eles tem cegos, coxos, paralíticos. A palavra paralíticos que encontramos aqui no texto original é uma palavra particular, porque significa é a situação de alguém que está, como posso dizer, quase sem vida, está com falta de vida, não sei se posso dizer assim, está faltando a vida. É uma palavra aqui que descreve os paralíticos que se usava também para descrever uma terra, um terreno seco, onde falta água, está murchando de certa forma. Então, pessoas deitadas, quase sem vida, murchando lá. E todos esses homens estão fora do templo. Fora do templo. Por que eles estão fora do templo? Porque existe uma lei, eu me esqueci de colocar aqui, mas no livro do Levítico, no capítulo 21, versículo 17 até 21, no livro do Levítico, nós lemos que havia uma lei que impedia, proibia que homens que tinham defeitos, assim como cegos, coxos, paralíticos, impedia que eles entrassem no templo. Então, esses homens são condenados a ficarem fora do templo, perto da piscina, deitados no chão, sem poder entrar, perto daquela porta das ovelhas, onde passavam as ovelhas para o sacrifício. E por que esses homens estavam proibidos? Por que essa lei? Porque eles tinham um defeito. E esse defeito tornava-os impuros e não podiam entrar. Agora, se nós pensamos que o templo é o lugar onde nós encontramos a Deus, antigamente, ainda hoje, os povos que têm templos, o povo vai ao templo porque quer encontrar a Deus. O templo é como a igreja para nós.
onde eu posso conversar com Deus, posso encontrar a Deus. Então, o templo é o lugar da comunhão com Deus. E neste caso, além disso, neste caso, Jesus subiu a Jerusalém por ocasião da festa, então tinha uma festa. Assim como as festas nas nossas comunidades, lá ao redor da igreja, na igreja, e podemos imaginar uma festa, o templo, o lugar do encontro com Deus, uma festa, um lugar de vida, um lugar de alegria. E todos esses homens estavam fora, não podiam entrar no templo, não podiam entrar na festa, participar da festa. Esses homens deitados no chão representam todos os homens, todas as mulheres, toda aquela humanidade que fica fora, que não tem chances na vida, que não encontra um caminho para entrar na alegria, para ter alegria, para entrar na vida, para participar da festa, mas fica fora. Eu pensando nisso, pensei muito, sabe, de uma situação que aqui vocês não conhecem, mas na Europa é muito comum. Há muitos que fogem da pobreza, das guerras, da violência, e da África, da Ásia, procuram na Europa. E as portas estão fechadas. Poucos são aqueles que conseguem entrar. Muitos ficam de fora. Às vezes em campos de concentração, para eles não poderem entrar. Aqui a situação é parecida. Esses homens que já a vida, quem sabe porquê, mas a vida foi um azar para eles, o destino quis que eles fossem coxos, deitados, cegos. Então já eles têm menos chances. E, além disso, tem que ficar fora, deitados. Ele vem ao templo, fica bem perto, próximo, lá é a festa, mas eles não podem ingressar, eles estão fora, excluídos. É a situação de muitas pessoas. Eu falei daquela parte da humanidade que não tem chances, que só percebe que a vida está passando, as forças diminuem, os anos passam e você fica lá, não consegue entrar no templo, na festa, ter alegria. E me chamou muito a atenção que Jesus, desta vez, subindo a Jerusalém, não entrou no templo. Jesus não entrou no templo, Jesus ficou fora do templo. Jesus ficou lá no meio dessas pessoas. Bastaria isso para pensarmos um pouco, na nossa presença, onde é que nós estamos, onde é que Jesus escolhia estava, lá fora, no meio dessas pessoas. E o texto explica que esses homens ficavam lá esperando. Aqui o final do versículo 3 e o versículo 4 são omitidos em alguns manuscritos antigos, porque são considerados uma lenda. O que fala aqui o texto? Que eles ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. Todo mundo pensava que o primeiro que entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado. Tudo isso é uma lenda. Mas o que é interessante é que aqui todo mundo fica esperando. Fica esperando. Ou seja, é interessante que esses homens ficavam o tempo todo deitados, sem chances, vendo a vida passar, resignados, esperando que algo acontecesse, um milagre, alguma coisa.
é justamente nessa situação que Jesus encontra o homem enfermo. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Doente, aquela palavra, deitado. Deitado. Sem forças para se levantar, então ele ficava lá. Fico pensando, será que ele queria mesmo ser curado? Mas claro que sim, mas 38 anos. 38 anos. Será que durante esse tempo ele não encontrou ninguém que pudesse ajudá-lo? Ficou lá deitado. Ou seja, a mim parece que além da doença que ele tinha, a doença do corpo, com certeza, tinha algo a mais do que isso. Como que uma resignação, uma falta de vontade, como se ele tivesse aceitado essa situação. É assim, 38 anos, vendo a vida passar, os outros conseguindo se jogar na água de qualquer forma, ele ficando lá esperando, esperando que um milagre, alguma coisa acontecesse, que de repente possa mudar a nossa vida. Quantas vezes eu tenho essa sensação? Aconteceu comigo, acontece com muitos de nós, talvez, que a gente fica esperando, que de repente acontece alguma coisa que mude tudo. Mude tudo. E o tempo passa, e nada muda. Então é por isso que o texto continua dizendo que Jesus, vendo, mais uma vez, olha, quantas vezes nesses dias é Jesus que toma a iniciativa. Vendo. E Jesus, vendo, deitado, sabendo que já estava assim, havia 38 anos. Assim como Jesus sabia que aquela mulher já teve 5 maridos, Jesus sabia da situação desse homem, perguntou-lhe, queres ficar curado? Meu Deus, é claro que ele quer. Será que é claro? Porque 38 anos, será que ele não conhecia ninguém, um amigo, alguém da família, para pedir ajuda? Então, a pergunta de Jesus é importantíssima. Queres ser curado? Porque às vezes a gente não quer. A gente se acostuma. É a minha vida, eu sou desse jeito, eu posso fazer o quê? Não queres ser curado? Porque se tu queres, Jesus cura. Mas se tu não queres ser curado, é interessante. Então Jesus coloca essa pergunta para despertar nesse homem a vontade de ser curado, o desejo de ser curado. Ele quer curar o enfermo, mas ele espera que o enfermo queira também. Ele continua, Senhor, não tenho que me jogue. Essas palavras destacam a solidão desse homem. E é verdade, acontece. Quando nós passamos mal, quantas vezes a gente acaba se sentindo sozinho? Às vezes, para falar a verdade, quando nós passamos mal, às vezes somos nós que queremos ficar sozinhos, afastamos todo mundo. Não quero que os outros se aproximem de mim, me vejam nessa situação, me fecho em mim mesmo. Mas é verdade também que quando passamos mal, muitas vezes os outros, até os amigos, se afastam e nos deixam sozinhos. Então ele coloca a sua situação, não tenho ninguém que me jogue. E acrescenta que todas as vezes que as águas começam a se mexer, o anjo estava se lavando, então é a hora certa para se jogar. Então ele continua que outra pessoa consegue chegar lá antes do que ele. Interessante, é porque ele fica olhando para os outros. Mas o que ele poderia fazer? Não fique olhando para os outros, porque quando a gente passa mal, às vezes a gente fica olhando para os outros. Às vezes a gente fica pensando, bom, eu estou sentindo mal, mas
tem alguém que está pior do que eu. Então, ou às vezes, se eu estiver pior do que os outros, então eu acabo sentindo inveja, porque os outros estão melhor. Mas, assim, ao invés de ficar olhando para os outros, o que é que você pode fazer para estar bem? Para ser curado? Essa é a questão. Então ele fica lá, deitado, esperando que alguém, não tenho ninguém que me ajude, estou aqui, tá, 38 anos. 38 anos deitados, vendo a vida passar. Sabe daquela música? Não vou ficar chorando, vendo a vida passar. Fica lá, como uma vítima. A vida, o meu destino é assim, que é azar, vou fazer o quê? Eu sou assim. E fica lá. E o tempo passa, 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 passa. As forças diminuem. Fica lá. Então Jesus, depois de perguntar, queres ser curado? Jesus fala, levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, mais uma vez, é a palavra de Jesus. Mas Jesus, perceberam? Jesus não foi lá perto dele, oh coitado, vem, eu vou te ajudar, se apoia em mim, vamos lá. Não. Levanta, se levante, 38 anos, já é hora. Porque às vezes a gente não acontece nada na minha vida, nada muda, eu sou deste jeito. Se levanta, que já é hora. Jesus não foi lá, coitado, Vou te carregar. Não, levanta, vamos. Toma o teu leito e anda. Aqui é interessante, porque esse homem começa a andar. Nem conversa com Jesus, nem agradece, e some. Depois ele fala que Jesus desapareceu. Mas eu acho que não foi Jesus que desapareceu, é que ele estava tão empolgado que começa a andar. Meu Deus, depois de 38 anos que ele começa a andar. E lá tinha muita gente e de repente ele nem vê onde é que está Jesus. Ele começa a andar. Aqui é importante destacar mais uma vez a palavra, a força da palavra. Quando ontem eu falei, nós nos tornamos a palavra que nós ouvimos. Se eu ouço a palavra de Jesus, levanta, bom, ela me levanta. Se eu ouço as palavras de pessoas, coitado, coitadinho, não. Eu vou ficar deitado a vida toda. A palavra nos transforma. E a palavra de Jesus tem essa força da vontade de viver. E ele se levantou. E agora começa a segunda ou terceira parte do nosso texto, porque esse homem encontra os judeus. Quando nós lemos essa expressão, os judeus, no Evangelho segundo João, são os chefes dos judeus. Os judeus, chefes do povo. Porque esse dia era um sábado. Um sábado. E os judeus sempre foram sensíveis à lei do sábado. Por quê? A lei do sábado, de onde vem? Vem da criação e vem do êxodo. Porque quando Deus criou o mundo em 6 dias. Descansou no 7º dia. Como é que se fala descansar em hebraico? Shabbat. Como é que se fala sábado em hebraico? Shabbat. Mesma coisa. No 7º dia, depois de criar o mundo, Deus, Shabbat, descansou. Shabbat é sábado. O sábado, o 7º dia, é o dia em que descansa. Deus descansou. Nós temos que descansar. Nada de trabalho, só tempo para louvar a Deus, agradecer. A criação. E o êxodo, no Monte Sinai, Moisés recebeu as leis, e como sinal da aliança, o sábado. Sábado nós temos que deixar de trabalhar para lembrar da aliança com Deus. E quem transgredir a lei do sábado vai ter que morrer. É dura essa lei.
É dura essa lei. Os enfermos, coxos, cegos não podem entrar, são impedidos de entrar no templo, ficam fora. Quem transgride o sábado tem que morrer. É dura a lei. Então, eles encontram esse homem e o que é que eles falam? Eles disseram ao homem curado. Antes ele era homem enfermo, agora homem curado. É sábado, não te é permitido carregar o leito. Não é uma pergunta? Não é uma pergunta. Eles não se importam com esse homem. Quem é? O que está fazendo? Por que está carregando o leito? O que acontece? Não, nada disso. Não se importam com isso. Só denunciam. É sábado, não te é permitido. Agora eu fico pensando. Esse homem ficou 38 anos deitado. Agora ele pode se levantar? Não, não pode, porque é sábado. Tem que esperar mais um dia. Depois de 38 anos de sacrifício, mais um sacrifício. Mas como? Que lei é essa? Que Deus é esse que está pedindo para ele ficar deitado mais um dia, depois de 38 anos? É um absurdo. E ele respondeu sem questionar a lei. Ele não questiona. Eu questionaria, mas ele não questiona. Ele disse simplesmente, aquele que me curou disse, toma teu leito e anda. Aquele que me curou. Quem é Jesus? Aquele que me curou. Que bonito. A samaritana, quem é Jesus? É aquele que fala comigo, junto ao poço. Quem é Jesus? Aquele que no cenóbio falou comigo, quem sabe? Aquele que me curou disse, toma teu leito e anda. Mas eles perguntaram, quem foi o homem que te disse? Ou seja, ele falou, aquele que me curou. Eles respondem, quem foi o homem que te disse? Ou seja, aquela parte que me curou, eles se esqueceram, não prestaram atenção. Ele disse, aquele que me curou, eles disseram, quem é o homem? Ou seja, eles não nem prestaram atenção às palavras que ele falou. Se eu falar, olha, aquele que me curou, eu perguntaria, mas como assim? Você estava deitado? Estava doente? Quem te curou? Como te curou? É uma coisa, deveria despertar curiosidade, interesse, não sei, perguntas, nada disso. Eles não ligam para nada, não se importam com Jesus, não se importam de como aconteceu, não se importam, não se interessam na vida dele, só se interessam da lei, só se preocupam com a lei. E ele disse que não sabia. Jesus havia desaparecido, mas como eu falei, talvez Jesus não tivesse desaparecido. Simplesmente ele começou a andar e pronto. Acabou se esquecendo e se misturou no meio do povo. Mesmo porque, continuando, o texto continua dizendo, depois disso, Jesus o encontrou no templo. Olha, Jesus o encontrou no templo. Agora ele entrou no templo. Ele estava fora, condenado, não tinha acesso à vida, à felicidade, à alegria, à comunhão com Deus. Não, fora. Depois de ele ter encontrado Jesus, ele entra no templo, na casa de Deus, acolhido, participa da vida, da festa. Jesus sempre abre as portas, nunca fecha. Sempre abre as portas. Nós fechamos, nós excluímos, nós colocamos paredes, barreiras, muros. Jesus não, ele derruba, ele abre as portas.
Para quê? Todos aqueles que nós excluímos possam entrar e participar da vida. Então ele se encontra, desta vez, no templo. E Jesus o encontra. Mais uma vez é Jesus que toma a iniciativa. Como se Jesus sabia quem era esse homem. Jesus o reconheceu. O homem enfermo ainda não tinha reconhecido Jesus. Talvez ele começou a pular de alegria, nem percebeu, nem olhou direito para a cara de Jesus. Agora é Jesus que o encontra. O encontra como se ele tivesse se perdido. Porque a questão não é só andar. A questão é saber aonde ir, para onde ir na vida. A questão não é só andar. É bom andar, mas eu tenho que saber para onde eu estou andando. Tinha se perdido esse homem. E Jesus o encontra. Jesus o encontra. E agora Jesus lhe disse: não peques mais. Não peques mais. Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Ou seja, dá para perceber o quê? Que, bom, ele está andando, tudo bem. Mas existe algo pior do que a doença do corpo. É a doença da alma, é o pecado. O pecado é a verdadeira paralisia. É o que nos bloqueia, o que tira as forças, a vontade de viver. Então, agora que você está andando, não peques, para que não aconteça algo pior. E agora, a conclusão, Jesus conversa com os judeus que começam a questionar, perseguiam Jesus, perseguiam Jesus. Porque fazia tais coisas no sábado. Como é que ele se atreveu a curar um homem deitado há 38 anos no dia de sábado? Tinha que esperar até segunda-feira. Não. E Jesus respondeu: meu pai trabalha. Olha, percebem como quando Jesus fala a respeito de Deus, sempre fala meu pai. Meu pai. Ele olha para o pai. Meu pai trabalha. Por quê? Porque Deus, meu pai, criou o mundo, mas ele continua criando o mundo. Todos os dias. Ele continua dando a vida. E se ele continua dando a vida, se meu pai trabalha deste jeito todos os dias, dando a vida, eu faço a mesma coisa. Eu trabalho também, eu dou a vida. Então Jesus se justifica olhando para o pai. Aquilo que o pai faz, eu faço. Meu pai dá a vida, eu dou a vida. Meu pai cuida dos homens, eu cuido dos homens. Mas mesmo assim, os judeus com mais empenho, olha a maldade, com mais empenho, olha o coração de pedra, com mais empenho procurava matá-lo. Por quê? Porque tinha curado o enfermo. O homem enfermo havia 38 anos. Bom, esse é o nosso texto que eu retomei, e agora vamos só nos deter um pouquinho sobre 2 pontos, lá onde nós lemos meditação. Vamos refletir sobre o pecado primeiro e segundo sobre a lei. O pecado. Vimos que Jesus tomou a iniciativa 2 vezes. É sempre Jesus que toma a iniciativa. E Jesus quer que o homem seja curado. Ele quer. É por isso que ele perguntou: queres? A questão, portanto, que se coloca não é se Jesus quer. A questão que se coloca é se você quer. Se tu queres. Ele quer. Mas tu queres? E esse homem representa todos nós. Todos nós, que na vida às vezes ficamos parados, deitados,
com aquele sentimento de ser uma vítima, é sem forças. Nós, muitas vezes, acabamos nos acostumando àquilo que nos faz mal. Por exemplo, há pessoas que se acostumam a vícios, os prazeres, o álcool, as bebidas, ou as drogas, outras coisas. A gente acaba se acostumando e pronto. Eu sei que faz mal para mim, mas fico aceitando. Assim como aquele homem. Estava se sentindo mal? Estava, mas fazer o quê? Não tenho ninguém que me ajude e fico assim. Eu sei que se eu continuar viciado em algumas coisas, eu sei que faz mal, mas não tem ninguém que me ajude a fazer o quê? Acabo me acostumando, aceitando uma situação que me machuca, que faz mal. Há pessoas, por exemplo, que aceitam situações onde elas se sentem manipuladas, não são livres, são machucadas, quase que escravizadas pelo machismo dos homens, às vezes, pelas atitudes violentas, e aceitam uma situação. Não, Jesus, em primeiro lugar, nós percebemos, quer que a gente tome consciência da sua vida, da vida da gente. Tu queres algo diferente para ti? Tu queres? Como nós vimos Jesus conversando com a mulher samaritana, está com sede de algo diferente? Ou já se acostumou a esses amores, esses homens? Está bom assim? Como essa água do poço, sempre a mesma? Está bom. Ou está sentindo sede de algo diferente? Ou queres algo diferente? Quer se levantar? Ou está bom deste jeito? Ficar deitado, parado, paralisado, bloqueado dentro dessa situação que faz mal? Está sofrendo, mas fazer o quê? Não tem ninguém que me ajude. Não. A falta de iniciativa, a falta de vontade, aquela sensação de resignação, é o que machuca mais, o que bloqueia. E além disso, sempre aparece um sentimento de culpa, porque eu não consigo, eu sei que está errado, mas não consigo, eu vou continuar. Não, Jesus, um mal de verdade é o fato de se resignar, de aceitar o mal, deixar de lutar, deixar de desejar, deixar de viver, deixar de querer se levantar. Quando a gente fala, eu sou deste jeito, faz muitos anos que eu não consigo me libertar dessa situação. Quantos? 38? Sou deste jeito agora. Queres? Tu queres? Nós não somos, entre aspas, deste jeito. Não somos. Todos os dias nós mudamos. Envelhecemos. Mudamos. E se eu não prestar atenção, se eu não escolher como eu estou querendo mudar, a vida vai me mudando sem nem perceber. E o tempo vai passando, eu fico deitado. Como podemos fazer para nos libertar das nossas escravidões? Como podemos fazer para encontrar as forças, para não ficar dizendo eu sou deste jeito e acabou? Como fazer? A tradição espiritual da igreja conhece um exercício em 3 passos. Primeiro, tome consciência daquilo que você está sentindo dentro de si. O que é que está se mexendo em mim? Tristeza, raiva, alegria, decepção, desânimo. O que é que está se mexendo dentro de você? Porque eu sempre estou agindo de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Então, tomar consciência é fundamental. Segundo, alimente aquilo que você mesmo quer alimentar. O que é alimentar?
Se eu penso, eu não presto, coitado, se eu continuo desse jeito, estou alimentando. E alimentando, tudo que eu continuo alimentando vai crescendo dentro de mim. Vai crescendo. Do mesmo jeito, se eu alimentar coisas boas, não, eu vou alimentar a palavra de Deus. Ele falou, levanta para mim, eu vou me levantar. Eu vou continuar alimentando essa palavra. Eu vou continuar lembrando do evangelho que eu escutei. Eu vou encontrar as forças. Tudo o que eu alimentar cresce, vai crescendo. Se eu alimentar a palavra de Deus, ela vai me dar as forças. Se eu alimentar boas lembranças, essas boas lembranças vão despertar a vontade de viver. Se eu alimentar palavras que me deixam triste, os meus fracassos, as minhas falhas, eu vou para baixo. Então, tomar consciência daquilo que está se mexendo. Segundo, alimentar aquilo que eu mesmo quero alimentar. E terceiro passo, pedir a Deus que Ele tire de mim o que não presta. Olha, eu estou sentindo este sentimento, eu não quero. Estou sentindo este rancor, eu não quero, tire isso de mim. Tire isso de mim, eu não quero. E todos os dias eu começo me levantando de manhã pedindo a Deus. Eu agradeço mais um dia de vida. Hoje eu não quero ser uma pessoa cheia de rancor. Eu não quero ser uma pessoa que logo se entrega ao vício. Eu não quero. Me ajude, tire isso de mim, tire. Então, alimentar o que é bom. O pressuposto desse exercício é que nós já somos filhos de Deus. Só temos que tirar o que não presta. Né? E que impede ao Filho de Deus que nós somos de vir à tona. Então, primeira, a reflexão é o pecado. Tu queres ser curado? Então, levanta. Segunda, a reflexão, a lei. Né? Porque a segunda parte do Evangelho apresenta uma discussão entre Jesus e os judeus, como vimos, a respeito da lei. E aqui nós encontramos duas interpretações. Para os judeus, a lei é algo sagrado. Se a gente transgredir a lei, pronto, tem que morrer. Jesus transgrediu o sábado, não tem jeito. Deus nos deu a lei e Ele está agindo como um juiz. Você transgrediu a lei, bom, o juiz julga, condena. Essa é uma interpretação diabólica da lei. Por que diabólica? Porque nos afasta de Deus. Porque me deixa com medo. Porque me dá vontade de fugir, de me fechar, de me esconder. Assim como aconteceu com Adão, depois do pecado. Porque ele tinha acreditado na serpente. Né? Deus deu a lei. Se você transgredir a lei, pronto, descumprir a lei, se prepare, ele vai julgar. Então, o que Adão fez? Se escondeu. É uma interpretação diabólica. Vocês sabem que a palavra diabo significa aquele que divide, aquele que separa. Essa interpretação da lei nos separa, nos divide de Deus. Porque eu vou me escondendo, vou fugindo desse Deus. Jesus interpreta a lei de uma outra forma. O que é a lei? A lei não é um conjunto de prescrições. Quantos? 613. A lei é um caminho para a vida. Quando Deus nos dá a lei, Deus não está ameaçando. Deus está agindo como pai. Como aquele pai que fala a seu filho, filho, não fique brincando na rua porque é perigoso. Passa muitos carros. Você pode ser atropelado. Fique em casa. Então você não vai mais brincar na rua. Estou dando uma lei. Mas para quê estou dando uma lei? Para que você viva. Para que você viva. Então, as leis de Deus não são para nos condenar, mas para que a gente viva e a gente possa tomar consciência se a gente errar. Que errou, pecou. E tomando consciência, possa pedir perdão. Então, estão percebendo a diferença? Jesus apresenta Deus como Pai que nos ama.
E as suas leis são leis para que a gente viva. Quem entre nós é pai, é mãe, se ele ama os seus filhos, ele entende muito bem. Quantas vezes as mães, os pais têm que dizer, não faça isso, não faça aquilo, você vai se machucar, você vai cair, você vai... Então, Jesus quer que a gente viva. Então, quando Jesus curou o homem enfermo, Jesus não descumpriu a lei, ele cumpriu a lei, porque a lei é para a vida, não para a morte. Os fariseus, ao contrário, interpretaram a lei de outra forma, algo que tem que respeitar. Se você não respeitar, você está desrespeitando a Deus, tem que morrer. Só que a imagem de Deus é a imagem de um juiz que nos condena. E Jesus veio nos libertar justamente dessa imagem de Deus. E quando é que ele nos libertou de verdade? Naquela cruz. A resposta de Deus ao nosso pecado não foi a condenação, foi o amor dele. Porque ele não desistiu de nós. Nós sim, quando ficamos decepcionados de alguém, nós desistimos. Ele me decepcionou, ele não foi fiel, ele fez isso, ele fez aquilo, ele disse, ele prometeu, não fez, eu não quero nem saber mais. Nós ficamos decepcionados e pronto, não queremos saber. Ele não. Ele quis saber, ele não nos largou. É por isso que ele é Deus. E nós não somos. Só que se nós quisermos, se tu queres, se nós quisermos, nós podemos nos tornar filhos de Deus, viver como Jesus, aprender a viver como Jesus, nos levantando, ressurgindo, que inclusive é a mesma palavra da ressurreição, ressurgindo e começando a viver uma vida nova. Então, esse é o nosso texto. Mais um encontro inesquecível, eu acho. Aqui tem umas perguntas, se elas podem ajudar, se elas ajudarem. Há alguma coisa que está me machucando. Já me acostumei, eu sou desse jeito. Qual é o meu leito? Ou seja, onde é que eu fico deitado? De que eu preciso me livrar para ser livre? E segundo, qual é a minha imagem de Deus? Ou seja, como é que eu penso quando eu penso em Deus? Como é que Ele é? Eu conheci o seu amor de Pai, ou para mim Ele continua sendo um juiz? Vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude, mais uma vez, a acolher a palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.